30 de maio de 2022, Coronel Paul. Eu vou tratar de um tema, a súmula 056 do Supremo Tribunal Federal, mas já vou deixar de antemão um pedido para que um profissional do direito, a doutora Miriam, por exemplo, que tem nos brindado com excelentes vídeos esclarecedores sobre GRAM, sobre GRET, sobre paridade, integralidade, que ela tocasse nesse assunto e explicasse com muito mais qualidade essa questão. Eu vou comentar, vou cometer essa ousadia de entrar nesse terreno, porque eu vivenciei na prática, então eu vou trazer a minha experiência. Eu era capitão na primeira delegacia de Polícia Judiciária Militar e a súmula 056 do Supremo Tribunal Federal, que diz, em resumo, que reformado não está sujeito à sanção disciplinar, era aplicada. Você pegava um caso muito grave envolvendo vários policiais militares. Aí você queria fazer aquela prisão cautelar administrativa. Com o reformado você não podia fazer. Se tivessem 8 ativos, um da reserva remunerada e um reformado, você podia aplicar a prisão disciplinar cautelar em 9 menos no reformado. Até que um dia, que eu não me lembro exatamente a época, surgiu um parecer do Procurador-Geral do Estado, ou da Procuradoria-Geral do Estado, melhor dizendo, dando um outro entendimento e afirmando que a súmula 056 não se aplicava no Rio de Janeiro. Aí começou-se a se punir, colocar até em processos administrativos disciplinares os reformados. Eu lembro de ter visto alguns artigos a respeito, né? E não que tenha se mudado, vamos dizer assim, o entendimento de que o reformado devesse ser punido disciplinarmente. Não. Mas criou-se uma exceção. A súmula 056 só não se aplica quando no Estado o regulamento disciplinar, estamos falando em termos de militares estaduais, no regulamento disciplinar existia previsão de que também são alcançados pelo regulamento os reformados. Como é o caso do Rio de Janeiro. Quem é alcançado pelo regulamento disciplinar? Os ativos e os veteranos, sejam eles da reserva remunerada ou reformados. Então, diante desse quadro, aqui no Rio de Janeiro, a súmula não se aplica. Volto a dizer, peço a doutora Miriam para que ela, por favor, ilustre muito melhor esse tema, para que não fique nenhuma dúvida junto aos nossos inativos. Agora, eu que sou muito pragmático, né? Penso, nós temos que reformular todas as legislações relativas aos militares do Estado do Rio de Janeiro. Eu já comentei isso aqui várias vezes. E o regulamento disciplinar é uma delas. Salvo o melhor juízo, o regulamento disciplinar devia atender à súmula 056. Por quê? Porque isso chega a ser até justo. Chega a ser lógico e justo. Perceba o seguinte, vou fazer aqui uma metáfora. Vamos supor que nós façamos parte de um time de futebol que vai disputar o título mundial. Então, aquele jogador que fizer um gol, o gol da vitória, o gol que gerar o título, ele vai ser eternizado pela torcida, né? Ele vai ser alvo de todas as honrarias. Então, nesse caso, nós temos os ativos, aqueles que iniciarão o jogo. Temos a reserva remunerada, que pode entrar no jogo a qualquer momento e fazer o gol. E existem aqueles que estão fora do jogo, estão entregues, por exemplo, ao departamento médico. Seriam os nossos reformados,
Então eles nunca farão o gol do título. Então eles não gozarão jamais desse benefício, porque eles estão fora de situação. No Corpo de Bombeiros Militares, na Polícia Militar do Rio de Janeiro, nós podemos convocar integrantes da reserva remunerada para exercerem funções que ganham gratificações excelentes. Excelentes. Que mudam até a vida da pessoa. Então a pessoa está lá na reserva, é convocado para ser comandante geral. Ganha uma gratificação bastante substantiva. O reformado pode ser convocado para ser comandante geral? Não. Não pode. Ele não pode ter direito a esse benefício. Agora, se ele tiver 85 anos de idade e ele não estiver praticamente nem em condições de se locomover, ele é alcançado pelo regulamento disciplinar. Se ele cometeu uma transgressão, uma considerada transgressão. Fica sem sentido. Se você não pode mais ter os benefícios, ele não pode tirar um RAIS para receber um dinheiro a mais. Não pode. Ele não pode ser convocado. Então fica meio sem sentido você impor a um grupo que não pode mais fazer parte do dia a dia ali daquela instituição, mantê-lo atrelado como se fosse uma corrente ao regulamento disciplinar. Isso não significa que seria uma carta branca para o reformado ficar falando o que quisesse, cometendo a transgressão que quisesse. Claro que não, até porque muitas transgressões elas estão assim com a prática do crime. Então, isso não seria uma liberdade total de expressão para os reformados? Agora, seria algo justo. Pelo menos eu penso dessa forma. Posso estar completamente errado. Mas se o reformado não pode mais ser alcançado pelos benefícios, por que ele tem que ser ainda submetido aos rigores de um regulamento disciplinar, inclusive o nosso, que é já bastante ultrapassado, né? Já devia ter sido revisto há muito tempo, como todas as demais legislações. Essa é apenas a minha opinião, é apenas para dar uma satisfação àqueles que estão perguntando, né, nos comentários ou no Zap. Eu repito, peço a alguém profissional do direito que conheça bem do tema, que dê aqui uma explicação mais adequada, mais coerente, mais legalista, né? Volto a dizer, eu estou sendo prático. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes desde 2007.